Oi, Nid, tudo bem? Nid, eu queria mostrar pra você como que tá aqui pra gente começar a história do Êxodo. Só pra quando a gente for ver, já tá um pouco entendido o que que acontece aqui na história do Êxodo. Esse aqui, ó, tá vendo aqui em cima? É o primeiro capítulo do livro de Êxodo. Ele vai mostrar quem foram os que desceram ali para o Egito quando José ele era governador do Egito. Então aqui no capítulo 1, no versículo 1 vai começar. Esses são os nomes dos filhos de Israel, que era Jacó, lembra? O nome dele era Jacó e passou a ser Israel. Ó, passei. Glória. Jacó passou a ser Israel. E aí ele entrou lá no Egito juntamente com todos os seus filhos, tá vendo aqui? Os filhos dele. Vou pôr no vermelhinho aqui, ó. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. E aí quando Jacó ele desce lá para o Egito, porque José ele já estava lá, né? Lembra que José já estava lá? José já estava lá no Egito, né? Aqui, ó, o Egito. Ai, ai. José já estava lá, morando nas pirâmides, lá no Egito. Juntamente com Jacó, esse aqui são os nomes das tribos, né? Desceram também, ao todo, vamos colocar nessa palavra assim, foram 70, de toda a família, desceram ao todo 70 almas. E aí que fala, ó, José, porém, já estava no Egito, tá vendo? E o que acontece? Quando José estava lá na terra do Egito, lembra que vieram os anos de fome, vieram os anos de dificuldade lá no Egito, e acabou que, eu não sei se a gente chegou a comentar, mas vou até voltar aqui para você ver uma coisa. Em Gênesis vai falar que naquele período de fome que teve lá no Egito, José, as pessoas, para não morrerem de fome, as pessoas se vendem como escrava lá para o Egito. Esse aqui é Gênesis que eu tô vendo. Gênesis 43 aqui em cima. Vamos ver. Quer ver? Vamos perguntar pro Google. Como que é? José comprou todo o Egito para Egito. Vamos ver se ele já acha. Comprou todo o Egito para Faraó. Gênesis 47. 43, 44, 45, 46, 47. Aqui, ó. Gênesis 47 é quando o título aqui, né? José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Aí vamos ver. Lá mais para baixo, aqui, ó. Não havia pão em toda a terra do Egito. Em toda a terra, né? Não só no Egito, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. O que José estava fazendo? José estava levando o dinheiro lá para Faraó, para o povo comprava, ele dava o dinheiro para Faraó, né? Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Portanto, o dinheiro nos falta. Aí o povo se vende, o povo começa a vender o que eles têm, né? José disse: Dai o vosso gado, eu vou-lo darei por vosso gado. Ou seja, vocês estão querendo comida, eu vou dar comida para vocês se vocês me entregarem o gado de vocês. Já que vocês não têm dinheiro, então vamos pegar os animais.
Tá. Aí então trouxeram seu gado a José. E então José deu pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas, dos jumentos e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Tá. Quando acabou aquele ano, eles foram lá falar com José de novo. Acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Ou seja, tudo que a gente tinha, a gente já deu, né? Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. E é aqui, nesse momento, que as pessoas elas vão começar a se entregar para a troco de comida. Porque então vamos morrer diante dos seus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e a nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos e a terra não se desole. Ou seja, tudo que a gente tem, tudo que a gente possui, a gente entrega desde que a gente receba a comida de volta. Tamanha era a necessidade que eles estavam passando, né? Isso dito, aqui, ó, é aquela parte que eu falei para você, ó. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então, de todo mundo, José foi e comprou. E aí ele fez toda uma negociação, ó, das colheitas. Aí lembra que eles pediram semente lá em cima? Vos tenho comprado a vós e a vossa terra, aí tem semente para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó. o imposto, né? Já estavam pagando o imposto a Faraó. E as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos mantimentos. E aí o povo ficou muito feliz, eles disseram que a vida nos tem dado, ou seja, ia todo mundo morrer de fome. Mesmo estando numa condição de escravo, eles estavam agradecendo porque eles estavam recebendo a vida. Achemos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos de Faraó. Então José foi, pôs isso por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então isso aqui é só para você entender que no período da fome houve toda essa compra ali da terra do Egito. Aí vamos lá no capítulo 1 de Êxodo, que aí José morre, né? No capítulo aqui 50 de Gênesis, José morre. Eu sou dona de ir e voltar, né? Ó, no capítulo 50, tá vendo aqui, ó? Gênesis. Tá vendo aqui, ó? Gênesis 50. E aí tem a morte de José aqui, ó. Viveu José 110 anos e viu José os filhos de Efraim e também os filhos de Maquir, que era o filho de Manassés. Manassés era filho de José e Efraim também. Ou seja, ele viu os filhos de Efraim até a 3ª geração e os filhos de Maquir, que era filho de Manassés. Ou seja, ele viu o filho dos netos dele, ele viu até a 2ª geração de Manassés. Aí, eu não sei se cheguei a comentar com você, mas acho que quando a gente leu lá Hebreus 11, a gente vê que... Lembra que Deus fez uma promessa para Abraão, que ia dar para o povo uma terra? José, ele tinha certeza dessa promessa, que ela ia acontecer. E é aí onde ele fala que assim, ó, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão,
a Isaque e a Jacó. E aí José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Ou seja, o dia que chegasse a hora de Deus cumprir a promessa na vida do povo de Israel, ele não queria que os ossos dele ficassem ali. Ele queria que os ossos deles fossem levados. Aí lembra que a gente leu lá em Hebreus? E aí Hebreus 11, desculpa. Hebreus 11 ali a gente conhece como a galeria dos heróis da fé. E aí a gente vê aqui que fala de José. Ó, Noé, Abraão, pela fé a Sara, todos morreram. Aqui, ó. Pela fé, ó, Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Qual que foi a ordem que ele deu acerca dos seus ossos? Que no dia que o povo saísse do Egito, que tivesse a saída lá do Egito, que eles iam levar os ossos dele. Os ossos dele não era para ficar lá no Egito. Ele não queria que nem os ossos dele ficassem lá. Isso dito, só para deixar bem amarradinha a história, Êxodo é a saída, né? Êxodo, esqueci o significado da palavra, mas você sabe que Êxodo tem a ver com a saída. Vamos lá. Êxodo, significado. Ó, emigração de todo um povo ou saída de pessoas em massa. Segundo livro da Bíblia. Que bonitinho! O segundo livro da Bíblia. Aí tem que ser gravado em maiúsculo para ele ser o livro da Bíblia. Que legal. Então, o Êxodo tem a ver com essa saída, né? Então, se a gente está estudando o livro do Êxodo, é porque o povo saiu da terra do Egito. O trem. É porque o povo saiu lá da terra do Egito. Agora eu vou te mostrar aqui quando cumpriu a promessa, que o povo foi lá e o povo tirou os ossos de José, lá da terra do Egito. Por quê? Aí vamos pensar lá em Hebreus 11, que fala que pela fé ele fez esse pedido, porque ele tinha tanta certeza que a promessa de Deus ia se cumprir, que ele falou assim: o dia que Deus for visitar, eu tenho certeza que Deus vai visitar o povo. Eu não quero nem que os meus ossos fiquem por aqui. Então, assim, não tem outra palavra para dizer senão fé. É a única palavra que eu posso te dizer, assim. Fé. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Que eles foram lá e eles tiraram os ossos de José. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia. A instituição da Páscoa, Êxodo 12. Deus guia o povo no meio do caminho. E subiram o tempo. Tá. Tem que te falar outra coisa que eu vi aqui, ó. Deixa só eu achar esse aqui que eu vou te falar. Eu vou procurar aqui que vai ser mais fácil de achar. Mas eu quero te falar uma coisa. Só pra ficar bem claro como que a história bíblica, ela tá bem interligada uma com a outra. Como que é a palavra que eu ia te falar? Tá. Retiraram os ossos de José. Êxodo, Bíblia Sagrada. Êxodo 13, 19. Lá, tô no 13. Olha. Ai. Aqui, ó. Êxodo 13. Êxodo 13, 19. Tomou Moisés os ossos de José
Olha só, José ele cria tanto na promessa e essa promessa foi se cumprir depois de muitos anos, porque olha só, pensa comigo. Agora é outra parte que eu queria te falar, que quando eu peguei aqui na Bíblia, que era assim, Deus fez uma promessa para Abraão e falou para Abraão assim, Abraão, o teu povo vai ser peregrino lá na terra por 400 anos. Eles vão, certamente, a tua descendência será peregrina. Não sei se você lembra que a gente leu lá em Gênesis. Deus fala para ele assim, certamente tua descendência será peregrina nessa terra e eles serão escravizados e servirão a eles por 400 anos. E depois de 400 anos de escravidão, o povo ia ser liberto e ia, então, acontecer esse período do êxodo. Ou seja, nos dias de José, não tinha nem iniciado a escravidão do povo de Deus lá na terra do Egito. Então, ainda na sua morte, José ele fala assim, o dia que Deus for cumprir a promessa dele, vamos pensar só na escravidão, foram 400 anos de escravidão, e José ali, se fosse 400 anos certinho, ele creu que mesmo assim, Deus iria visitar o seu povo. Não sei se você está conseguindo entender minha linha de raciocínio. Porque Deus falou lá para Abraão, ó. Vamos ver se a gente consegue raciocinar aqui assim. Deus chama Abraão e faz a Abraão promessas. Aí qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Deus chama Abraão e faz promessas de que ia fazer dele uma grande nação, né? E que a nação e que o povo que ia vir dele veio lá depois, que foi o povo de Israel. Vem a partir, vamos colocar assim, que Abraão foi, é como a Bíblia diz, Abraão foi o primeiro que creu, e essa promessa que Deus fez a Abraão, que faria dele uma grande nação, vai se cumprir lá em Israel. E Deus falou para Abraão que o povo seria escravizado 400 anos de escravidão. E o que acontece? 400 anos escravos. Deixa assim. 400 anos escravos. O que acontece? José, ele estava aqui assim, ó. José, ele estava num período aqui assim da história lá. O povo nem estava escravo ainda na terra do Egito. Um dia começou a escravidão. É o ano zero aqui da escravidão. Vamos pensar assim. O ano zero da escravidão. Aí aqui começou a escravidão. Depois de 400 anos, ó. 400 anos, o povo ia ser liberto. Entende o que eu quis dizer? José ainda não estava nem, vamos dizer assim, não estava nem perto dos dias de começar a escravidão. E ainda depois de 400 anos, o dia que ele falou assim, vou morrer, ele falou assim, o dia que vocês forem sair daqui da terra do Egito, vocês, por favor, levam os meus ossos. Eu não quero que meus ossos fiquem aqui. É isso aqui que eu tô te falando. Acho que agora ficou melhor para entender, né? O dia que Deus cumprir a promessa para vocês, vocês fazem o favor de pegar os meus ossos e levarem daqui do Egito. Então, a palavra de Deus, ela vai se cumprir lá no Êxodo e a gente vai ver que o povo vai sair da terra do Egito. E eles vão sair depois desses 400 anos de escravidão lá da terra do Egito. Quer ver? No Êxodo 12, ó, Êxodo 12, quer ver aqui o versículo? No versículo ai, fechei a Bíblia agora. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Deixa eu achar aqui. Inventei de fechar. Tinha que ter deixado marcado.
400 anos o povo sai do Egito. Cadê? Versículo. Êxodo 12, 40. 12, versículo 40. Aqui, ó. Aqui, ó, fala que o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Até aqui, a hora que eu abri, não sei se você não deve ter visto, porque é uma coisa que eu passei tão rápido, né? Mas tem um estudo, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Ele é um estudo que vai explicar se são 400 ou 430 anos que o povo ficou escravo no Egito. Porque Deus falou para Abraão que seriam 400 anos. E como que aqui está falando de 430 anos? Aí ele explica que é uma forma de contagem que tem. E por que aqui fala 430 anos e no outro texto bíblico fala de 400 anos. Aí é só uma questão de a partir de que momento você começa a contar. Se eu não me engano, na verdade eu nem lembro como que é esse estudo. Mas a gente pode ver junto depois. É bem bom, ele é bem explicativo e você entende assim que não é uma... Colocar na minha... Como que eu posso colocar? Você entende que não é uma manipulação. Não estou manipulando a Bíblia para ela ficar do jeito que eu quero. Mas é uma forma, realmente mostra que é uma forma de contagem que tem. Então é bem legal. Então, isso dito, Nidiane, entendemos o quê? Que um dia Deus fez uma promessa a Abraão. E falou assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Essa promessa vai se cumprir lá com os 12 filhos de Jacó. Esse aqui são os 12 filhos de Jacó, não é? Que vão formar o povo de Israel. A tribo de Israel. As 12 tribos de Israel. E aí lembra que a gente viu? Tem até o desenho aqui que eu te mandei. Aqui. São os 12 filhos de... São os 12 filhos de Jacó. Que Jacó teve filhos com... Vou riscar aqui isso aqui para não ficar marcado. Ele teve filhos com Lia, com Zilpa, com Raquel e com Bila. Aí ele teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, José. Ele não entrou na contagem das tribos. Ele não. Quem entrou na contagem das tribos são os 2 filhos de José. Foi o Manassés. Aí a gente tem uma tribo chamada Manassés e uma tribo chamada Efraim. Lembra que a gente... Aí eu vou te explicar por quê que José não ficou, mas não tem uma tribo chamada José. Mas por que os filhos dele entraram? Lembra que a gente leu a história de Rubem? Não sei se você vai lembrar. Mas a história de Rubem simplesmente... Rubem era o primogênito. E ele tinha direito de herdar todas as coisas. Eu não sei se você lembra que Rubem olhou o pai dele vivo lá, tal, falou assim, bom, o dia que meu pai morrer, tudo que for do meu pai vai ser meu. Ele pegou as concubinas do pai dele, que as concubinas eram o quê? Eram as esposas não oficiais, mas eram todas mulheres do pai dele. Ele falou assim, o dia que meu pai morrer, as mulheres dele vão ser minha, então eu vou pegar as mulheres dele e vou possuir as mulheres dele. Então, quando ele vai e se deita com as mulheres do pai dele, automaticamente Deus o reprova, Deus o rejeita, ele perde a bênção da primogenitura. Ele perde ali o direito de ser o primogênito. Ele perde ali tudo que ele tinha direito de herança como primogênito. Aí a gente vai encontrar lá em, acho que é 1 Crônicas, vai falar que a primogenitura, ela passou a ser de José. Reis, 1 Crônicas 5, eu acho. Ah, esse aqui mesmo. Ó, 1 Crônicas 5.
Quanto aos filhos de Ruben, Ruben era o primogênito de Israel. Aí vai explicar o que aconteceu com ele, ó. Ele era, não é mais, o primogênito, mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Ruben profanou a cama do pai dele, lembra que eu te falei? Ele olhou para as mulheres do pai dele e falou assim: o dia que meu pai morrer, tudo vai ser meu. Ele foi e se deitou com as mulheres do pai dele. E aí a primogenitura passou agora a ser de José. E aí uma forma de José ele ser, vamos colocar assim, recompensado, vamos colocar dessa forma, já que ele não ia fazer parte não ia ganhar a tribo, a porção dele foi dobrada, porque quem entrou ali para ser contado na genealogia, quem entrou ali para ser contado no lugar de Ruben foram os dois filhos de José, o Manassés e o Efraim. Aí tá. Esses dois filhos de José, a gente tem tribos no nome deles. É meio complexo, talvez porque eu tô gravando aqui, não sei se vai ficar muito entendível para você. Mas aí é coisa que a gente pode conversar também depois sem problema nenhum. Mas, Nid, esse rolê todo é porque eu quero te mostrar o seguinte. Então a gente entendeu ali a parte de onde vem, né? Deixa eu ver se eu terminei de falar essa parte aqui. Então a promessa vai se cumprir, a promessa que Deus fez para Abraão vai se cumprir lá na vida de Jacó, através dos seus filhos. E aí, esses filhos, dentre esses filhos aí, que a gente estava vendo lá os nomes deles, José não é uma tribo, mas os dois filhos de José são tribos. Tá. Esqueci que eu ia te falar. Acho que dá pra gente voltar lá no livro de Êxodo. Então, pra gente comentar aqui o que acontece. Então, igual eu te falei, quando Jacó ele vai descer lá pro Egito, Jacó ele desce, todos os seus filhos descem para lá, e aí contou-se a família, são 70 almas. Só que José faleceu, José um dia tem que morrer, né? Ele não é imortal. E o que aconteceu? Essas 70 pessoas que desceram lá para o Egito, tá vendo aqui, ó? Essas 70 almas, que são 70 pessoas, né, que desceram lá para o Egito, o povo de Deus começou a, assim como todo mundo, toda a classe humana, continuou a crescer e multiplicar-se. Eles frutificaram e aumentaram muito. E eles não só se multiplicaram, eles também foram fortalecidos grandemente. E de maneira, a Bíblia fala assim, ó, de maneira que a terra se encheu deles. Então, eles ficaram um povo numeroso, é isso que dá pra gente entender. Que a terra se encheu deles no sentido não de que a terra estava de saco cheio deles, mas no sentido realmente que eles se tornaram um povo numeroso. E aí a Bíblia vai falar que depois disso tudo aqui, ó, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Não conhecera no sentido talvez que não tivesse assim nenhum laço, nenhum envolvimento, nenhum carinho, não tinha nenhuma afeição por ele, porque é difícil você pensar que hoje a gente conhece os presidentes que o Brasil teve, ou um ou outro a gente consegue identificar pelas coisas que eles fizeram, e não ia conhecer um homem tão grande como José foi, aquele que ajudou o Egito durante a seca. Então, assim, creio que seja nesse sentido mesmo que a Bíblia está falando. E aí, esse faraó, ele vem com essa preocupação. Esse faraó que não conhecia José, aqui, ó, ele vem com essa preocupação aqui. Ele diz ao povo: o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso, é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele,
para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios começaram a fazer o quê? Colocar sobre eles maiores tributos para os afligirem com suas cargas e edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramsés. Tá, só que aí a Bíblia fala o quê? Quanto mais afligia o povo de Deus, tanto mais o povo de Deus se multiplicava. E tanto mais afligia o povo de Deus, tanto mais eles cresciam. De maneira que se enfadavam, agora sim, até o povo estava se enfadando já por causa dos filhos de Israel. Aí acontece que eles começaram a fazer o povo de Deus servir com mais dureza. Então, assim, a gente fala assim, os filhos de Israel, você está me vendo chamar eles de povo de Deus, né? Porque eles não faziam parte lá da terra do Egito. Aí eles não faziam parte, eles não eram egípcios, eles eram um povo separado. E aí a gente fala que esse é o povo de Deus, porque eram os filhos de Israel. E aí, o que o povo que os egípcios fizeram com o povo de Deus? Eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Você viu que aqui em cima eles colocaram aqui, ó, tributos e fizeram eles edificar a Faraó cidades de tesouro, essas coisas. Aqui tá falando, vamos colocar assim, como se fosse uma continuidade. Lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Ou seja, eles não estavam dando folga pro povo de Israel. E aí vem outra coisa que aconteceu lá naquela época. Faraó viu que estava crescendo muito o povo hebreu, né? Eles não eram egípcios, eles eram hebreus. O rei do Egito falou às parteiras que iam lá atender as hebreias, parteiras das hebreias. E disse o quê? Quando ajudardes no parto das hebreias e virdes sobre os assentos, se for filho, se for homem, matai-o, mas se for filha, então viva. Então, o que ele estava dizendo? Ele baixou um decreto lá no Egito que era o seguinte: a partir de hoje, aqui no Egito, se nascer homem, é proibido nascer homem. Mas se nascer mulher, não tem problema nenhum. Então, homem, proibido. Mulher, pode ter. Entendeu? Então, assim, a partir disso, a gente consegue entender que já começou ali uma forma de perseguição contra o povo de Deus. Porque, assim, embora o povo estivesse crescendo e eles tivessem esse receio de que eles fossem se juntar aqui, ó, que ele fala aqui, ó, que se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra, embora tivesse receio, também estava tendo aqui uma perseguição, vamos colocar assim, religiosa, porque a questão não era nem porque eles eram muitos, a questão é porque eles eram muitos e eles eram estrangeiros. E eles não serviam aos deuses do Egito. Depois fica muito claro assim algumas coisas. E aí eles começaram a sofrer todas essas coisas só por serem um povo diferente. É a mesma coisa da... A gente pode até pensar ali na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa, né? O simples fato deles serem judeus era motivo suficiente de fazer uma perseguição. E aí, só que aqui a Bíblia fala que... Ah tá, antes de eu falar dessas daqui. Nos dias de Jesus teve a mesma perseguição. Que aqui mandou matar os meninos, né? Não era para deixar os meninos viver. E aqui, nos dias de Jesus, quando Jesus nasceu, Jesus passou pela mesma situação. Ó, o nascimento de Jesus, Jesus nasce, Mateus, os magos do Oriente. Aqui, os magos foram visitar Jesus. Você viu aqui que a gente está em Mateus 2. E aqui em Mateus 1,
foi o nascimento de Jesus, tá vendo? Ó, Mateus 1, o nascimento de Jesus Cristo. Tá, vamos passar para Mateus 2. Mateus 2, os magos do Oriente. Jesus tinha nascido em Belém da Judéia, no tempo de Herodes. Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aí perguntaram, onde está nascido o rei dos judeus? Onde nasceu Jesus? Aí o Herodes ficou perturbado, tá? Perguntou onde havia de nascer o Cristo, não sei o que, e eles disseram, em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta. Assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, isso aqui era uma profecia, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar o meu povo de Israel. O Herodes chamou os magos e inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os de Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Aí eu te pergunto, você te pergunto, é ótimo. Você acha que o rei quer adorar algum outro rei? Aqui, ó, nasceu o rei dos judeus. Não, né? Aí, quem vai dar o checkmate vai ser o próprio Deus, que vai enviar um anjo, ó. Quem se retirou aqui? Tá vendo aqui, ó? Pediu para que voltasse. Desculpa, voltar aqui mais pra cima. Eles foram lá, ó. Ele falou assim, né? Achai o menino para que eu também vá. Aqui, ó. Para que eu também vá e o adore. Aí tá. Eles chegaram lá, foram visitar o menino, não sei o que, e levaram ouro, incenso e mirra. Aí, lembra que o povo sempre fala assim, são 3 reis magos? Mas na verdade a Bíblia não fala quantos são. Fala só que levaram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. E aí, os magos foram avisados por divina revelação, foram avisados em sonho, olha o sonho aqui de novo, Nidiane, para que não voltassem para junto de Herodes. Então partiram para sua terra por outro caminho. Pois bem, e o que aconteceu? Lembra que eu te falei que aconteceu com Jesus a mesma coisa que aconteceu lá no Egito? Eles se retiraram, o anjo do Senhor, aqui ó, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Tá, o que aconteceu aqui? Herodes perguntou, queria saber, perguntou lá para os magos e queria saber porque ele queria lá adorar, não é? De repente ele se deu conta de que já tinha dado tempo dos homens terem voltado e os homens não voltaram. Aí a Bíblia fala aqui, ó, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, que aí foi mais ou menos o tempo em que ele tinha perguntado para os magos. É a conta que ele chegou à conclusão de que se ele matasse as crianças daquela idade para baixo, ele ia conseguir matar Jesus. Que foi exatamente a mesma coisa que estava acontecendo ali nos dias de Moisés. E é uma semelhança muito grande, porque a gente fala assim que existem momentos na Bíblia que a gente fala que são figuras de Cristo, e a gente fala que é uma prefiguração de Cristo. Então, no meio desse tempo aqui, Nid, em que os meninos estavam proibidos de nascer, teve uma mulher, por nome Joquebede, que casou com um homem chamado Arão, e eles tiveram lá seus filhos, que foi Arão, Miriam, e teve um menino chamado Moisés. Esse Moisés, ele nasce nesse período aí
Moisés nasce no período dessa matança que está tendo ali na terra do Egito. O Moisés nasce e a Joquebede acha ele tão bonito, e além do temor que ela tinha de Deus, ela esconde ele. Aqui lembra que o rei tinha dado ordem para as parteiras, que as parteiras matassem, ó. Se vocês virem que for menina é para matar, mas se for filho então viva. A Bíblia fala que as parteiras temeram a Deus e não fizeram aquilo que ele estava mandando. E que Deus foi aquele que guardou elas e estabeleceu para elas casa. Ou seja, mesmo diante daquela lei injusta, elas escolheram obedecer a Deus. Tá? Só para você conhecer aqui um pouco da história das parteiras. E aí, como eu estava falando para você, que a Joquebede, ó, esse é o nome da mãe de Moisés. A Joquebede, que casou com Arão, teve Moisés, ela tem Moisés bem nesse período que está tendo essa ordem aí de que os meninos não poderiam nascer meninos no Egito. E o que acontece? Ela concebeu, ó, foi-se um varão da casa de Levi, no sentido aqui de que ele era da tribo de Levi, tá? Tribo de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, mas no sentido de que ela também é da tribo de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Só que ela não podia mais escondê-lo, ela pegou, tomou ele numa arca de juncos, abetumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Ou seja, ela preparou lá, você já deve conhecer a história de Moisés, que Moisés ele vai ser colocado num cestinho, o cestinho de Moisés, e ele vai ser deixado lá no rio. Aí aqui, no rio não, né? Ele vai ser colocado lá perto das arvorezinhas lá, ó. Colocou o quê, ó? Pegou uma arca de juncos, ó, pegou uma arca de juncos e a colocou nos juncos na borda do rio. Aí, a irmã do menino, essa daqui é a Miriam. A Miriam ficou de longe cuidando para ver o que ia acontecer. E aí... Pera aí, Nid. Deu vontade de espirrar. Passou. E a Miriam, que era irmã de Moisés, lembra que eu te mostrei aqui que a mãe dele teve 3 filhos? O Arão, a Miriam e o Moisés? A Miriam ficou cuidando de longe. E ela, ó, postou de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Então lá vem a filha de Faraó. O decreto era da casa de quem? Que não, veio da onde o decreto que não podia mais nascer menino lá no Egito? Veio de Faraó. E aí Deus preparou que a filha de Faraó desceu para se lavar lá no rio. E aí as suas donzelas estavam passeando pela borda do rio e ela encontrou a arca. Ela abriu, viu o menino e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a Miriam, falando: irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? Ou seja, vai chamar uma ama de leite para ele, vai chamar alguma mulher para que possa criar ele? E a filha de Faraó disse: vai. E aí a Miriam foi e chamou a mãe do menino. Aqui, ó, subir mais um pouco pra gente ver o final do versículo. A menina foi e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando ele já estava grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E o nome de Moisés tem um significado que é porque das águas o tenho tirado.
Então, Nidia, assim, ó, toda essa história para você entender que no meio de toda essa adversidade, Deus preparou Moisés para ele ser o libertador do povo de Israel. E Moisés, ele fazia parte do povo de Deus. Ele fazia parte se a gente for olhar pelo nascimento dele, ele fazia parte da tribo de Levi, porque o pai dele era da tribo de Levi e a mãe dele também era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Levi. E ele foi levantado por Deus no meio daquele tempo, no meio de leis injustas, no meio de onde a vida dele era ameaçada. E a Bíblia vai falar, a gente já vai ver aqui pra frente, ó, que ele matou um egípcio. Moisés ele vai matar um egípcio e vai fugir para Midian. E aí ele vai matar, se eu não me engano, ele mata porque estavam maltratando um hebreu e ele não aceita. Só que a gente vai ver que depois ele não aceita que aquele hebreu seja maltratado e ele escolhe andar com o povo de Deus. E aí a gente volta lá para Hebreus 11. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Que aqui tá falando aqui, ó, natureza da fé. Aí aqui é a definição da palavra fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aqui também, nesse capítulo, é os exemplos tirados do Antigo Testamento, exemplos de fé. E aí a gente chama que esse aqui é a galeria dos heróis da fé, que eu sempre falo pra você. São pessoas ali, personagens ali do Antigo Testamento. E aí, só pra você entender que aqui também fala de Moisés. E vai falar o que que aconteceu com Moisés. Olha aqui. Lembra que a gente leu aqui? O versículo 22. José deu ordem acerca de seus ossos. Aí aqui também vai falar de Moisés. Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses, ó, pela fé. Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Ou seja, era melhor para ele estar ali junto do povo de Deus e ser maltratado do que ele ficar ali no Egito adorando, seja adorando a deuses estranhos, seja participando daqueles momentos de escravidão, seja por vários motivos. Ele reconheceu que ele precisava estar com o povo de Deus, porque aquele era o povo dele. Imagina, a mãe dele com certeza falou para ele de que povo que ele era, a quem ele pertencia. Aí o que acontece aqui? O 26 vai falar que ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E a Bíblia fala em outras partes que essa recompensa, acho que até no final desse capítulo aqui, fala que a recompensa não era material, a recompensa era totalmente tem a ver com as coisas celestiais. E aí, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Vamos ver o que mais? Aqui, esse aqui ainda é de Moisés, ó. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Lá. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, esse aqui você conhece, ó. Passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Ou seja, Deus estava com Moisés, guardando ele naquilo que ele fazia. E tudo que ele fez foi pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então, esse é Moisés. Simplesmente o homem que a gente mais vai falar daqui pra frente. Vou te mostrar só pra você ter uma noção. O tanto que ele vai. É aqui. Já faz tanto tempo que eu não vejo esse aplicativo. O tanto de vezes que aparece Moisés aqui na Bíblia.
Ó, sua pesquisa retornou 783 resultados. Tá vendo aqui? 783 resultados. Ou seja, ó, aqui, ó. Isso aqui, às vezes, essa aqui são as vezes que aparece o nome dele. Agora, você imagina as vezes que ele é citado de forma indireta, ó. E aqui, ó, deixa eu voltar lá no começo. Você vê que é tudo Êxodo. Ele é aquele que recebeu de Deus as tábuas da lei. Ele é aquele que foi adiante do povo. Ele quase colocou o povo lá na terra prometida, ó. Até aqui é Êxodo, Êxodo, Êxodo. Ó. Êxodo. Êxodo. Aqui, ó. Êxodo 40 acabou. Êxodo. Aí vem Levítico. Tá vendo? Então, assim, Moisés, ele é a figura de um libertador. E ele é aquele que... Ele é como se fosse uma representação de Cristo no Antigo Testamento. É realmente nesses termos que eu tô te falando. É como se ele fosse uma representação de Cristo. Porque Cristo, ele veio para nos libertar. E Moisés, ele foi levantado naquele tempo para ele ser o libertador. Então, só para você entender em que pé que a gente está aqui com esse povo todo aqui da Bíblia. Deus fez uma promessa para Abraão. De Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó. De Jacó nasceram Jacó aqui, lembrando que Jacó é Israel. Daqui vem as 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Eles vão descer lá para o Egito. Esse povo todo aqui desce lá para o Egito. Egito. Olha. Quando esse povo está lá no Egito, eles vão passar por 400 anos de escravidão. Quando chega o tempo deles saírem lá do Egito, Deus levanta Moisés. E Moisés vai ser o libertador. Moisés é o libertador. E Moisés é aquele que vai levar o povo para a terra prometida. Ele vai libertar o povo lá do Egito, ó, e rumo à terra, vai assim, ó, rumo à terra prometida. Terra prometida. Eles vão rumo à terra prometida. No meio do caminho aqui, eles atravessam o Mar Vermelho. Essa aqui você deve conhecer. Mar Vermelho. Olha o Mar Vermelho. Ai, eu e minhas músicas antigas. Eles passam o Mar Vermelho. Antes deles passarem o Mar Vermelho, o Egito sofre com 10 pragas. A gente vai ver essas 10 pragas. O Egito vai passar por essas 10 pragas. A última praga, que é a 10ª praga, deixa eu pegar outra cor aqui. A 10ª praga, eles celebram eles celebram a Páscoa, é a morte dos primogênitos. Deixa eu marcar de outra cor. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. E aí você vai entender uma coisa que a gente comemora e ninguém muitas vezes nem imagina, talvez você saiba. E aqui celebra-se a primeira Páscoa. Nessa última praga lá do Egito. Então, Nid, é isso. Deus um dia fez uma promessa a Abraão. Abraão creu. A Bíblia fala que ele creu pela fé. Isso foi imputado para ele por justiça. Isaac habitou. Ele creu também na promessa. Jacó creu na promessa. Dele vem, aqui de Jacó, vem as 12 tribos de Israel. Acontece o cumprimento de uma palavra que tinha sido dada lá para Abraão, ó. Uma palavra que foi falar lá para Abraão, o povo vai ser escravo aqui, ó, no Egito. Vai ficar esses 400 anos escravo no Egito.
Mas eles vão sair. Deus vai levantar Moisés para eles saírem. Moisés, ele, só para te dar o resumo aqui depois, Moisés morre aqui. Moisés morre e não entra na terra prometida. Antes de entrar na terra, Moisés morre. E Deus levanta um outro homem para levar o povo até a terra prometida, que é Josué. E aí, Josué saiu daqui do Egito. E aí você vai conhecer de onde que veio o nome do meu sobrinho. Josué e Caleb. De todo o povo que sai aqui da terra do Egito, Nídia, sai aqui uma multidão de gente. Esse povo todo aqui se rebela contra Deus, aqui uma multidão de gente se rebela contra Deus. Não creem mais que Deus poderia levá-los para a terra, eles se levantam contra Deus e murmura e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus faz o quê? Mata todo o povo que saiu da terra do Egito. Assim, não de uma vez, né? Deus vai matando todo o povo que saiu da terra do Egito. E ele fez uma promessa, um juramento, né? Que ninguém ia entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Então, cenas para os próximos capítulos. Eu achei que iria gravar assim 10, 15 minutinhos para a senhorita, mas aí eu estou olhando aqui o cronômetro. É isso, Nid. Eu vou. Vamos ver se a gente consegue conversar no próximo encontro aí como que Moisés ele se encontrou com Deus, já que ele ficou ali sendo criado pela filha de Faraó no Egito. Vamos ver como que foram aí as 10 pragas. E aí você vai ver quem era Moisés. Um homem de Deus, realmente. Beijos, 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 beijos. Deus te abençoe.